Olá! Hoje a dica é sobre contorno, uma das perguntas também muito frequentes que todo mundo tem dúvida. Como é que a gente faz o contorno, gente? A parte correta do contorno é a gente utilizar de 2 a 3 tons acima do tom da nossa pele. Então, por exemplo, eu sou bem clarinha, eu posso usar tanto esse tom aqui quanto esse tom aqui, depende do efeito que você quer. Eu geralmente misturo esses dois aqui entre 1 e 2 tons, tá? Justamente para que apareça uma sombra no meu rosto, para devolver a sombra que a base tirou, né? Então é só pra gente ter esse efeito quando a gente faz esse contorno aqui. Quando a gente quer contornar demais áreas do rosto, a gente pode usar para afinar. Então, o movimento correto que a gente deve fazer é, pega o seu pincelzinho, ó, pincel bem fofinho, tá? Ou um pincel de topo na diagonal, vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês, na diagonal, que ele encaixa bem certinho. Ó, vou pegar esse aqui que ele é mais macio, vou misturar os dois, que vai dar um 2,5. E vou fazer esse movimento aqui, da pontinha da minha orelha em direção à boca. Não é pra baixo, tá? Porque senão a gente não vai dar essa projeção, esse corte. Não é no nosso fundo de peixe. Lembra que a gente fazia esse fundinho aqui, ó? É, afinava aqui? Gente, automaticamente quando eu falo, vocês percebem que essa parte aqui do meu rosto, ela já afunda. Então não faz sentido eu afundar aquilo que já tá fundo, certo? Eu quero criar uma sombra naquilo que eu apaguei. Então a parte correta é pontinha da orelha, aqui da costeleta, em direção à minha boca. E eu paro 2 dedinhos antes, tá? Porque essa região aqui, ó, é a região do blush, tá? Então a gente não vai invadir a região do blush e também pra não parecer que a nossa boca tá suja. Então a gente vai fazer esse movimento aqui, de vai e vem, mão bem levinha, pega na ponta do pincel pra não marcar muito, tá? Ó, e vai em cima da boquinha de peixe, onde afunda é em cima, tá? Se marcar muito, você pode fazer movimento de bolinha, e se também marcar, limpa o pincel numa toalhinha e vem esfumando a parte de cima e a parte de baixo. Se você tiver 4 dedos de testa, você pode contornar a sua raiz, principalmente se você tiver uma entrada, por exemplo. A minha não é uma entrada, né, gente? É quase um carreiro enorme aqui. Então, geralmente, a gente contorna nessa voltinha aqui, raiz do cabelo lateral. Se você tiver 3 dedinhos aqui, eu geralmente contorno só lateral. 2 dedinhos de testa, gente, a gente não faz contorno. Então, a gente vai diminuir a projeção do nosso rosto. A ideia é tornar o rosto simétrico. O que é isso? É de se a gente dividir o nosso rosto em 3 partes, testa até aqui mais ou menos na sobrancelha, da sobrancelha a pontinha de nariz, nariz até aqui. Então, quando eu medir mais ou menos essas 3 áreas, é eu criar mais ou menos uma ideia de que como se fosse igual. Então, vamos separar 3,5, 3,5, 3,5. Mas como a gente não tem, como vocês percebem, minha testa é maior, eu vou dar uma diminuída aqui quando eu crio essa sombra mais escura, tá? Então, é pra harmonizar o rosto. Também, se você tem o queixo projetado como o meu, você pode passar aqui embaixo, que ele vai dar uma anulada no nosso queixo. Pontinha de nariz, se você achar que seu nariz tem uma pontinha pra baixo, por exemplo, o meu, ele tem essa pontinha aqui, ó. Eu posso passar um pouquinho na pontinha do nariz. E também, se eu quiser destacar, por exemplo, eu já fiz esse lado e o outro lado não. Ó, dá a impressão de que eu tenho uma papadinha quando a gente não faz esse contorno. Então, quando eu contorno, eu dou uma sombra, então eu destaco o meu rosto, tá? Não esqueça, essas dicas são muito importantes e isso você pode fazer com contorno em pó. E existe o contorno em creme, se vocês quiserem, posso trazer pra vocês também. Tudo que é em creme, ele dá uma resistência muito maior pra maquiagem, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima dica. Olá! Hoje a dica é sobre contorno, uma das perguntas também muito frequentes que todo mundo tem dúvida. Como é que a gente faz o contorno, gente? A parte correta do contorno é a gente utilizar de 2 a 3 tons acima do tom da nossa pele. Então, por exemplo, eu sou bem clarinha, eu posso usar tanto esse tom aqui quanto esse tom aqui, depende do efeito que você quer. Eu geralmente misturo esses dois aqui entre 1 e 2 tons, tá? Justamente para que apareça uma sombra no meu rosto, para devolver a sombra que a base tirou, né? Então é só pra gente ter esse efeito quando a gente faz esse contorno aqui. Quando a gente quer contornar demais áreas do rosto, a gente pode usar para afinar. Então o movimento correto que a gente deve fazer é, pega o seu pincelzinho, ó, pincel bem fofinho, tá? Ou um pincel de topo na diagonal, vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês, na diagonal, que ele encaixa bem certinho. Ó, vou pegar esse aqui que ele é mais macio, vou misturar os dois, que vai dar um 2,5. E vou fazer esse movimento aqui, da pontinha da minha orelha em direção à boca. Não é pra baixo, tá? Porque senão a gente não vai dar essa projeção, esse corte. Não é no nosso fundo de peixe. Lembra que a gente fazia esse fundinho aqui, ó?
afinava aqui, gente, automaticamente quando eu falo, vocês percebem que essa parte aqui do meu rosto, ela já afunda. Então não faz sentido eu afundar aquilo que já tá fundo, certo? Eu quero criar uma sombra naquilo que eu apaguei. Então a parte correta é pontinha da orelha, aqui da costeleta, em direção à minha boca. E eu paro 2 dedinhos antes, tá? Porque essa região aqui, ó, é a região do blush, tá? Então a gente não vai invadir a região do blush e também pra não parecer que a nossa boca tá suja. Então a gente vai fazer esse movimento aqui, de vai e vem, mão bem levinha, pega na ponta do pincel pra não marcar muito, tá? Ó, e vai em cima da boquinha de peixe, onde a funda é em cima, tá? Se marcar muito, você pode fazer movimento de bolinha, e se também marcar, limpa o pincel numa toalhinha e vem esfumando a parte de cima e a parte de baixo. Se você tiver 4 dedos de testa, você pode contornar a sua raiz, principalmente se você tiver uma entrada, por exemplo. A minha não é uma entrada, né, gente? É quase um carreiro enorme aqui. Então, geralmente, a gente contorna nessa voltinha aqui, raiz do cabelo lateral. Se você tiver 3 dedinhos aqui, eu geralmente contorno só a lateral. 2 dedinhos de testa, gente, a gente não faz contorno. Então, a gente vai diminuir a projeção do nosso rosto. A ideia é tornar o rosto simétrico. O que é isso? É de se a gente dividir o nosso rosto em 3 partes, testa até aqui mais ou menos na sobrancelha, da sobrancelha a pontinha de nariz, nariz até aqui. Então, quando eu medir mais ou menos essas 3 áreas, é eu criar mais ou menos uma ideia de como se fosse igual. Então, vamos esperar 3,5, 3,5, 3,5. Mas como a gente não tem, como vocês percebem, minha testa é maior, eu vou dar uma diminuída aqui quando eu crio essa sombra mais escura, tá? Então, é pra harmonizar o rosto. Também, se você tem o queixo projetado como o meu, você pode passar aqui embaixo, que ele vai dar uma anulada no nosso queixo. Pontinha de nariz, se você achar que seu nariz tem uma pontinha pra baixo, por exemplo, o meu ele tem essa pontinha aqui, ó, eu posso passar um pouquinho na pontinha do nariz. E também se eu quiser destacar, por exemplo, eu já fiz esse lado e o outro lado não, ó, dá a impressão de que eu tenho uma papadinha quando a gente não faz esse contorno. Então, quando eu contorno, eu dou uma sombra, então eu destaco o meu rosto, tá? Não esqueça, essas dicas são muito importantes e isso você pode fazer com contorno em pó. E existe o contorno em creme, se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês também, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima dica.